Imagine-se sozinho, na escuridão de uma noite fria. O silêncio é absoluto, cada passo parece ecoar pelo vazio, e o peso do medo paira no ar. De repente, sem aviso, você sente uma presença. Algo ou alguém se aproxima, invisível, porém inegavelmente real. Seu coração acelera, e antes que possa reagir, você é lançado em uma batalha feroz, um confronto corpo a corpo com uma força misteriosa, maior e mais poderosa do que qualquer inimigo humano. Mas este não é um adversário comum. Ele é diferente. Há algo sobrenatural em sua presença. Quem é esse ser? E por que está lutando contra você? Essa é a situação em que Jacó se encontrou, em um dos episódios mais enigmáticos e intrigantes de toda a Bíblia. Naquela noite, sozinho às margens do rio Jaboque, Jacó foi envolvido em uma luta que mudaria sua vida para sempre. Mas o que levou Jacó a essa luta sobrenatural? O que estava em jogo naquela batalha? Jacó sempre foi um lutador, desde o ventre de sua mãe. Ele lutou por sua primogenitura, enganou seu irmão Esaú, fugiu de sua família e passou a vida em busca de uma bênção, de uma identidade, de um destino. No entanto, essa luta não era apenas física. Não era um simples combate de força. Naquela noite, Jacó estava lutando por algo muito mais profundo, por sua própria alma, por sua própria identidade. E o adversário com quem ele estava se enfrentando não era um homem comum. Alguns dizem que era um anjo, outros afirmam que era o próprio Deus disfarçado em forma humana. A Bíblia nos deixa em suspense, revelando apenas que Jacó estava lutando com alguém extraordinário, um ser divino que decidiu enfrentar o homem mais determinado da história bíblica. Agora, pense no que significa lutar com Deus. Você seria capaz de continuar, mesmo sabendo que o adversário é infinitamente mais poderoso do que você? Jacó, com todas as suas falhas e imperfeições, não desistiu. Ele se agarrou ao seu adversário, lutou com todas as suas forças e recusou-se a soltar até que recebesse uma bênção. Mas que tipo de bênção Jacó estava buscando? E por que ele acreditava que somente essa luta poderia garantir-lhe o que ele tanto desejava? Enquanto a noite avançava, a batalha se intensificava, e Jacó, mesmo ferido, continuou lutando, movido por uma determinação inabalável. O que ele sabia sobre essa luta que o fez persistir até o amanhecer? O que você faria se estivesse em seu lugar? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal, será uma grande honra tê-lo aqui conosco. Jacó sempre foi um homem marcado pela luta. Desde o ventre de sua mãe, ele já disputava espaço com seu irmão gêmeo, Esaú. Ao nascer, Jacó foi descrito como aquele que segurava o calcanhar de Esaú, um símbolo de sua futura determinação em superar seu irmão a qualquer custo. Essa característica o acompanhou por toda a vida. Jacó enganou seu pai, Isaque, e tomou a bênção que era destinada ao seu irmão, forçando-o a fugir para salvar sua própria vida. Ele então passou anos servindo a Labão, em meio a intrigas familiares, casando-se com as filhas de seu tio e acumulando riquezas. Mas mesmo com tudo o que conseguiu, havia algo que Jacó ainda não possuía: paz. Ele vivia como um fugitivo, sempre temendo o dia em que enfrentaria seu passado, especialmente seu irmão Esaú. Era como se a sombra de seu antigo engano o perseguisse, um fardo espiritual que ele carregava. Agora, após muitos anos de exílio, Jacó estava prestes a se encontrar novamente com Esaú. O medo e a ansiedade tomavam conta dele, pois não sabia se seria recebido com perdão ou com vingança. A tensão aumentava a cada passo que dava em direção a seu destino, mas, antes desse encontro decisivo, Jacó decidiu se isolar por uma noite. Ele precisava de um momento de reflexão, talvez até de oração, para enfrentar o que viria pela frente. Foi então, naquela solidão à margem do rio Jaboque, que algo extraordinário aconteceu. Em meio à escuridão, sem aviso, um homem misterioso apareceu e o atacou. Jacó, surpreendido, se viu preso em uma batalha corpo a corpo. Quem era esse homem? A Bíblia descreve apenas que era um homem, mas muitos estudiosos acreditam que era uma manifestação de Deus ou um anjo enviado por ele. Essa luta não era apenas física. Jacó, acostumado a manipular e enganar para conseguir o que queria, agora estava em uma luta pela sua própria alma, por sua identidade e por sua redenção. A noite avançava, e a batalha se prolongava, sem que nenhum dos dois desistisse.
Jacó, mesmo exausto e ferido, não soltava seu adversário. Ele sabia, em algum nível profundo, que essa luta era crucial, que algo maior estava em jogo. O homem, percebendo a determinação implacável de Jacó, tocou sua coxa e a deslocou. Com isso, Jacó ficou manco, mas ainda assim, ele não soltou seu oponente. O que faria alguém continuar lutando, mesmo com dor e cansaço extremo? Jacó estava em busca de algo muito além de uma vitória física. Ele queria uma bênção. Essa cena é um dos pontos mais misteriosos da narrativa bíblica. O que significava essa luta? Era Deus testando a determinação de Jacó? Ou era um confronto espiritual em que Jacó estava enfrentando seus próprios medos e pecados, representados por essa figura divina? Jacó estava à beira de um novo capítulo em sua vida, e essa luta era o rito de passagem necessário. Quando o homem finalmente perguntou o nome de Jacó, algo surpreendente aconteceu. Ao ouvir Jacó, o nome que significava enganadouro ou aquele que agarra pelo calcanhar, o adversário divino decidiu transformá-lo. Ele deu a Jacó um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Esse momento marca a transição de Jacó, o enganador, para Israel, o escolhido. Essa luta não era apenas uma batalha física, era uma luta pela transformação, pela identidade e pelo destino. O que essa história nos ensina sobre a jornada espiritual? A luta de Jacó simboliza a batalha interna que todos enfrentamos em algum ponto da vida. Muitas vezes, somos chamados a lutar com nossas próprias limitações, pecados e inseguranças, e, como Jacó, nos agarramos a Deus em busca de respostas e bênçãos. Porém, assim como Jacó saiu manco dessa luta, nós também saímos marcados pelas batalhas que enfrentamos. A marca que Jacó carregaria pelo resto de sua vida, um passo manco, era um lembrete constante de sua luta com o divino e de sua transformação. A luta de Jacó estava chegando ao seu clímax. A escuridão da noite começava a se dissipar com os primeiros raios de sol, e o homem misterioso, que agora parecia ser algo mais que apenas um oponente comum, tentou encerrar o combate. Mas Jacó, mesmo exausto e com a coxa ferida, agarrou-se ao adversário com uma força implacável. Ele não estava disposto a soltar. Mesmo diante da dor e do cansaço, sua determinação ultrapassava qualquer limite físico. E foi então que Jacó, em um ato de pura ousadia e desespero, fez uma exigência que ecoaria pelos séculos: "Não te deixarei ir, a menos que me abençoes." Essas palavras carregam um peso imenso, pois mostram que Jacó, mais do que uma vitória física, buscava algo muito maior: uma transformação espiritual, uma redefinição de seu destino. Nesse momento de extrema tensão, a verdadeira natureza da luta é revelada. Não era apenas uma batalha entre dois corpos, mas um confronto entre o humano e o divino. Jacó estava, de fato, lutando com Deus. O toque que deslocou a coxa de Jacó foi um sinal claro de que seu adversário possuía um poder muito além do humano, mas mesmo assim, Jacó não desistiu. Esse é o ponto crucial da história. Aquele que antes era conhecido por suas artimanhas e trapaças agora estava diante de Deus, demandando uma bênção, não com engano, mas com a força da persistência e da fé. A intensidade desse momento vai além de uma simples luta. É um encontro espiritual que redefine a vida de Jacó para sempre. Deus havia testado sua determinação, e Jacó provou que não era mais o mesmo homem que antes enganava para conseguir o que queria. Agora, ele buscava uma bênção de maneira honesta, através da luta e do sacrifício. O clímax se intensifica quando o adversário pergunta a Jacó: "Qual é o seu nome?" Parece uma pergunta simples, mas o peso dessa pergunta é imenso. Ao responder Jacó, o protagonista está admitindo, talvez pela primeira vez de maneira completa, quem ele realmente é: o enganador, o usurpador, aquele que lutou toda a sua vida por aquilo que não lhe pertencia. Essa admissão é o ponto de virada. O adversário então declara que o nome de Jacó não será mais Jacó. Ele receberá um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Esse momento é uma transformação completa. Jacó, o enganador, agora se torna Israel, o escolhido, aquele que foi capaz de enfrentar Deus e sobreviver. Mas essa luta deixou cicatrizes profundas. Jacó saiu vitorioso, mas não saiu ileso. Ele carregaria a marca dessa luta para o resto da vida,
uma marca que seria tanto física quanto espiritual. O toque que deslocou sua coxa e o deixou manco é um símbolo poderoso. Jacó, que antes manipulava e enganava para alcançar seus objetivos, agora carregava um lembrete constante de sua luta com Deus. O clímax dessa narrativa nos ensina que a luta com o divino, com o propósito, com nossos próprios medos e pecados, sempre deixa marcas. Jacó, agora Israel, não apenas sobreviveu à batalha, mas foi transformado por ela. Ele não era mais o homem que fugia e enganava. Ele era um novo homem, com um novo nome e um novo destino. E assim como Jacó, muitas vezes somos chamados a lutar com Deus, com nossos próprios desafios, e saímos dessas lutas com cicatrizes, mas também com bênçãos. A luta de Jacó, no entanto, ainda não acabou completamente. O sol estava nascendo, e ele teria que enfrentar Esaú, mas agora ele sabia que, independentemente do que viesse, ele não estaria sozinho. Ele tinha lutado com Deus e havia sido transformado. A luta de Jacó chegou ao fim, mas o impacto desse evento transcendeu aquele amanhecer nas margens do rio Jaboque. Ele, agora manco, caminhava com uma nova identidade. Israel, aquele que lutou com Deus e sobreviveu. No entanto, essa história não se encerra com a vitória física ou com uma simples mudança de nome. A verdadeira transformação de Jacó foi interna, uma luta espiritual que todos nós, de certa forma, também enfrentamos. O que a batalha de Jacó nos revela é que, assim como ele, muitas vezes somos colocados diante de desafios que parecem maiores do que nossas forças, lutas que nos deixam cicatrizes. Mas será que essas cicatrizes são um sinal de derrota? Ou, talvez, elas sejam marcas da transformação que Deus opera em nossas vidas? Jacó saiu manco, mas também saiu abençoado. Ele perdeu parte de sua força física, mas ganhou algo muito maior: a bênção de Deus e a certeza de que seu propósito estava sendo cumprido. Agora, pense sobre isso. Quantas vezes lutamos com Deus, com a vida, com nossos próprios medos e inseguranças? Quantas vezes nos encontramos em uma luta que parece impossível de vencer? A história de Jacó nos lembra que essas batalhas fazem parte da jornada. E, assim como ele, muitas vezes nos agarramos a Deus, mesmo quando estamos feridos, e exigimos uma bênção. Jacó não soltou seu adversário, mesmo manco, porque sabia que a bênção que ele buscava era o que daria sentido à sua vida. Será que estamos prontos para lutar com essa mesma intensidade? Estamos dispostos a carregar as cicatrizes, sabendo que são elas que nos aproximam do propósito que Deus tem para nós? O mancar de Jacó não era um sinal de fraqueza, mas de uma batalha vencida espiritualmente. A partir desse momento, ele nunca mais seria o mesmo. A conclusão intrigante dessa história está no mistério que ainda paira sobre ela. Quem era, de fato, aquele homem que lutou com Jacó? Alguns acreditam que era um anjo. Outros defendem que era o próprio Deus em forma humana. A Bíblia deixa essa questão em aberto, mas uma coisa é certa: Jacó teve um encontro sobrenatural que mudou sua vida para sempre. E você, como reagiria se estivesse face a face com o divino, envolvido em uma luta intensa, com tudo em jogo? Jacó saiu ferido, sim, mas saiu abençoado. Ele foi transformado, não apenas em seu nome, mas em seu destino. E essa é a grande lição que essa narrativa nos deixa: não há transformação sem luta e não há bênção sem entrega total. Mas a questão que fica é: até onde estamos dispostos a ir para receber a bênção de Deus em nossas vidas? Jacó não desistiu, mesmo quando a dor se tornou insuportável. Ele persistiu até o fim, e foi recompensado com uma nova identidade e um novo propósito. Será que estamos preparados para persistir nas nossas próprias lutas? Ou será que, ao primeiro sinal de dor, desistimos e deixamos de receber a bênção que poderia nos transformar? Jacó nos ensina que a verdadeira vitória não está em evitar a luta, mas em enfrentar nossos desafios de frente, mesmo que isso signifique sair marcado. Afinal, é através dessas lutas que nos aproximamos do propósito que Deus tem para nós.